nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. As crianças que estão no templo ainda podem ir para a salinha, já estão lá, já começou o culto infantil. Bom, né? Adorar ao Senhor, bom é cantar louvores ao Altíssimo. Não sei se você estava adorando aí, prestou atenção na profundidade de cada uma das letras que foram cantadas nessa noite. Vamos continuar aí a nossa jornada em Zacarias. Já passamos pela parte mais difícil, que eram as profecias. Agora, continua aí, Deus continua falando com o teu povo e com a sua igreja, através de Zacarias. Zacarias capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, a partir do verso 1. Amém? Acharam? Quem não achou, misericórdia. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Serazer, Regem, Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar, jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim: pergunte a todo o povo da terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuarem e choraram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não eram para vocês mesmos que o faziam? Não são estas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Negueb e o Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o necessitado, não tramem maldades contra os outros no coração. Eles, porém, recusaram-se a dar atenção, teimosamente viraram-se as costas e tamparam os ouvidos. Endureceram o coração, feito pedra, não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval entre as nações, que eles nem conhecem. A terra deixaram para trás, ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra desejável em ruínas. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva, eficaz, capaz de transformar o nosso coração. Fala conosco nessa noite, Deus. Eu oro a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui hoje, né? A maioria de nós entramos aqui com o desejo de adorar, glorificar ao Senhor, né? Pensando numa espiritualidade. Aqui naquele lugar, lá na igreja cristã evangélica Bethesda, tem uma
espiritualidade diferente, o povo é diferente, né? Tem uma turma do louvor joia. Mas o que é a verdadeira espiritualidade? O texto está perguntando. Essa é a ideia, né? A verdadeira religião. Como é que a gente distingue uma igreja como a nossa de uma igreja falsa? De uma igreja que está fazendo tudo para enganar as pessoas? Como essa igreja se parece? Em que consiste uma igreja verdadeira? As pesquisas mostram que estamos vivendo tempos de intensa religiosidade. Livros sobre temas espirituais vendem surpreendentemente. A Bíblia é um best-seller, vende igual água no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, quando perguntada a grande maioria da população, eles professam crer em Deus e na vida após morte. Nós não acaba aqui. As igrejas estão repletas de pessoas. Frequentemente a gente vê tantas igrejas, as igrejas da moda, igrejas cheias, muito dinheiro rolando nessas igrejas. A gente tem visto isso o tempo todo. E aí a minha pergunta é: qual o grau de influência dessas igrejas? O que essa igreja tem influenciado na vida das pessoas? O que o cristianismo tem feito diferença na nossa sociedade nesses dias? A resposta deve ser o mínimo possível, né? Jesus muda a nossa história. O problema é que as pessoas professam uma fé que mal influenciam a sua própria vida, mal faz diferença na própria vida. Mesmo dia fala: olha, muda de vida porque a melhor coisa está lá, uma vida miserável, terrível, não muda. Uma religião cuja prioridade é menor do que muitos itens, isso é religiosidade. Quando a religião é maior do que muitos itens da nossa vida, aonde Deus está no segundo plano. Na sua lista de compras, aonde está Deus? Como é que está Deus na sua vida? E o texto ele vem trabalhando algumas ideias nesse sentido. Ele vem trabalhar a ideia de uma falsa religião. Vocês viram lá? Vieram alguns homens de fora, chegaram diante do sacerdote com algumas perguntas, algumas indagações, de acordo com o texto, né? Nós estamos fazendo jejum há muito tempo, a gente deve fazer ou não deve fazer? A questão da falsa e da verdadeira religião no templo de Zacarias, né? Eles vêm trabalhando isso lá no templo de Betel. O Antigo Testamento ordenava um único jejum. Haviam vários jejuns aqui já proclamados depois da queda de Jerusalém. Jejuns foram instituídos, jejuar, lamentar catástrofes. O salmista registra a palavra do seu lamento: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando tanto que as coisas eram boas, e ali eles jejuavam. Os judeus, no exílio, eles instituíram 4 jejuns, associavam acontecimentos à queda de Jerusalém, né? Jerusalém havia sido destruída. Depois eles falavam lá do jejum pelo incêndio da cidade e do templo. Finalmente, o 10º jejum, jejuavam para lembrar o dia que Nabucodonosor sitiou a cidade, cercou a cidade. 2 anos tinham passado após aquela visão de Zacarias, a última, exortando o povo a renovar os seus esforços, a construção do templo. Não havia dúvida que houve significado e progresso em tudo aquilo que aconteceu. E agora eles estão questionando se esse jejum é verdadeiro, se precisava continuar dessa forma, se eles não eram apenas religiosos, que vinham para a igreja todo domingo e tinha alguma coisa que precisava de mudança. A sua reprovação condenou a falsa espiritualidade do jejum de 3 modos. Primeiro, ele perguntou: quando jejuaste e planteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos? Foi para mim que jejuastes?
Ou seja, Deus dando uma resposta dura. Foi para mim mesmo? Aquele jejum foi feito para mim ou foi para vocês? Vocês estavam querendo algo em troca? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não estão nem um pouco preocupados comigo? Isso reforça, nessa espiritualidade deve ser dirigida a Deus. Então, uma das situações que nós precisamos olhar é se a espiritualidade é voltada para Deus ou não. Então, essa rejeição traz isso para nós. Foi para Deus? Quando nós olhamos a verdadeira espiritualidade aqui, eu já falei para vocês, ela deve ser dirigida para Deus. Hoje em dia, a gente vê aí um tipo de espiritualidade egoísta que predomina na vida das pessoas, né? A pessoa quer Deus só para ela, se volta para o seu mundinho, né? Esses dias agora, encerramento de tantos pequenos grupos, eu tenho falado pelos que eu tenho passado. Pequeno grupo é uma oportunidade tremenda que as pessoas têm para fazer diferença na vida do outro. E cada um faz diferença na vida do outro de um jeito. Às vezes as pessoas vão no grupo pequeno e falam, não vou participar do grupo pequeno, não. Estou ganhando nada com isso. Não, quando a gente vai para o grupo pequeno, a gente se dá. A nossa verdadeira espiritualidade é quando a gente se dá no nosso silêncio. Quando a gente dá um testemunho do que Deus fez com a gente. Quando a gente conta o que Deus falou conosco durante um culto como esse, né? Hoje cada um de vocês vão sair daqui, cada um com um pensamento que Deus está falando com você. A verdadeira espiritualidade é quando nós entendemos que nós somos canais de bênção na vida das outras pessoas. É isso que agrada a Deus. Às vezes a gente fica o tempo inteiro querendo receber. E não foi para isso que Deus nos chamou. E aqui eles estão questionando essa religiosidade. Essas práticas podem fortalecer a imagem de alguns lugares, mas ao ler a Bíblia, quando eu olho a cerimônia, né, o que Deus fala? Faça uma boa ação, ajude o outro. É isso que Deus quer de você, mas não faça querendo benefício próprio. Faça olhando para Deus. As pessoas perguntam o tempo todo por que devem frequentar uma igreja. Não é essa? Você não escuta isso? Se você não tem falado de Deus para as pessoas e as pessoas não têm te perguntado por que devem frequentar uma igreja, tem alguma coisa errada na sua vida. É porque você não está proclamando o Evangelho. Porque todos nós somos esses proclamadores do Evangelho. E quando nós fazemos isso, uma pergunta tem que surgir por essas pessoas: por que eu devo frequentar a igreja? Quando você ouve essa pergunta, por que eu devo frequentar a igreja? Qual é a resposta que você dá para as pessoas? E a resposta tem que ser: porque Deus é digno de todo louvor e de toda honra. É para isso que a gente vai para a igreja. A gente não vem para a igreja para ser abençoado. A gente vem para a igreja porque o Deus a quem nós servimos é digno de louvor, meus queridos, de adoração. Isso que nós estamos fazendo aqui não é para mexer com as nossas emoções, é para agradar o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de louvor, por isso a gente vem para a igreja. Essa tem que ser a resposta. Ele merece a nossa adoração. Mas geralmente essa é a última coisa que as pessoas pensam nessa época de autosserviço, de narcisismo, de auto-idolatria, porque as pessoas se idolatram a si mesmas. E aí vem para cá porque quer ser elogiada, porque quer dizer, nossa, como você está bonito hoje, como é que foi bom, tal, sua semana. Mas a gente não vem na igreja para isso. Se alguém não fala comigo, a gente sai emburrado. Deus condenou o jejum daqueles judeus porque era feito para eles mesmos. O jejum se destinava às suas próprias necessidades emocionais e experiências espirituais, não pensava no coletivo. Pior ainda era a ideia que por meio do jejum se pudesse manipular Deus. E tem muita gente que acha que vindo para a igreja vai manipular Deus, para ter bênçãos sobremaneiras. E a Bíblia não fala disso. Obter as antigas bênçãos, é isso que eles pensavam. Agora, lá, naquela região, naquele povo, as coisas estavam melhorando. Eles queriam então encerrar a prática do jejum.
nós estamos melhores, agora nós não precisamos mais orar. Não é isso que acontece com a gente quando a gente tem alguma enfermidade, algum problema em casa, em família, quando a gente faz um pedido. Quando o pedido vem, a gente esquece de agradecer a Deus. Às vezes a gente recebe uma bênção extraordinária, meus queridos, e a gente faz igual aqueles leprosos lá, recebem a bênção e vão embora, não querem mais. Deus quer a nossa adoração. Quando Deus estabelece uma aliança com seu povo, Ele se une a eles. Ele fala assim: eu serei teu povo, Ele prometeu. É disso que trata um relacionamento libertador com Deus, pelo qual recebemos não só dons de Deus, não só as suas bênçãos de prosperidade, paz ou alegria, mas o próprio Deus como a maior dádiva. A gente experimenta dele, a gente anda com ele, a gente caminha com ele. O próprio Deus se encontra na sua expressão em nosso Senhor Jesus Cristo, que faz morada em nós, que a si mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir. É isso que vamos celebrar no próximo domingo aqui, na programação de Natal. O próprio Cristo se fez carne, morreu em nosso favor. Portanto, seu povo pode declarar ao salmista: que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Os cristãos, meus irmãos, devem dizer diante de todas as riquezas deste mundo: o que eu realmente desejo é Deus. Deus é a minha porção. Se eu o tenho, eu tenho todas as coisas. Às vezes a gente está procurando tantas coisas e esquecemos do Deus Todo-Poderoso. Aquele povo tinha se esquecido do Deus Poderoso. O texto ele é muito forte. Ele fala: olha, vocês já foram castigados, vocês já foram espalhados por tantos lugares e não entenderam nada. O que está acontecendo? Vocês foram para as nações que não tinha nenhum sentido. Eu espalhei vocês porque vocês me abandonaram. E agora vem de novo, agora que está tudo melhorando. Em vez de glorificar, em vez de agradecer. Isso acontece conosco. Deus não quer nada em troca. Deus não precisa do retorno, mas Ele quer a nossa adoração. O que mais o amor espera não ser um amor em troca? Deus que nos fez como nosso dono, como oleiro, é dono do barro, não bastante deseja dádiva voluntária do nosso coração a Ele. Meus queridos, precisamos dar o melhor de nós, nos entregarmos nas mãos do Senhor. Qualquer prática de ato religioso, vir para a igreja simplesmente por vir, não venha. Seja frequentar a igreja, doar dinheiro, fazer boas obras, ler a Bíblia ou orar, sem estar olhando em primeiro lugar para Deus, não faça. Até mesmo jejuar e prantear, que é o que o texto está clamando, não tem nenhum valor para Deus, a não ser que seja feito para o agrado dEle. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Sua glória, seu serviço e o seu amor para conosco. Precisamos dedicar ao culto com sinceridade de coração. É isso que nós precisamos fazer, meus queridos. Quando ele olha para a religião hipócrita, aquilo que eles estavam vivendo naquela época, certamente significa que Deus não estava se agradando com tudo que estava acontecendo. Ele fala: não continuem desse jeito, não continuem. Deus espera de você gratidão, o desejo de agradá-lo. É isso que o Senhor espera de nós. Todo cristão que se afasta do pecado, não só pelo desejo de bênção pessoal, mas por amor a Deus, vai receber recompensa. Tudo quanto fizer, descreve Paulo, fazei de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Sempre e onde quer que Deus diga, foi para mim, essa é a verdadeira religião que Ele deseja. Tudo para Ele, nada para nós, meus queridos. Precisamos olhar para o Senhor. Deus queria que o povo lamentasse, não só a catástrofe provocada pelo pecado, mas o próprio pecado. O problema é que nós estamos deixando de olhar para o pecado.
pessoal ficou preocupado com o que aconteceu lá atrás. O templo foi destruído. Por que o templo foi destruído? Por causa do pecado do povo. E eles estavam lá lamentando, jejuando por causa do templo, mas não o pecado que eles estavam cometendo. Eles, porém, não quiseram atender, rebeldes, deram as costas para Deus. O texto fala que eles deram um ombrinho, fizeram como se nada acontecesse. Fizeram do seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas, nos versos 11 e 12. O povo de Israel não deu ouvidos para Deus, quando Ele os repreendeu. E Deus muitas vezes vai nos repreender, meus queridos, vai nos chamar a nossa atenção. Olha, presta atenção, cuidado. O texto fala, eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi. Por quê? Por causa do pecado. O pecado estava tomando conta. E o texto fala, espalhei. Tem uma versão que fala, espalhei como um turbilhão entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles. E aí o texto fala que aquela terra era tão maravilhosa, era tão extraordinária, mas o pecado tomou conta do povo de tal forma que Deus permitiu que aquele povo fosse espalhado. Havia pouco jejum pelos pecados que afligiam o coração de Deus e provocavam o seu juízo. Será que nós temos olhado para os nossos pecados? Será que a gente tem olhado para aquilo que o Senhor tem para nós? Avaliar a nossa própria espiritualidade, o que o Senhor quer de nós. Que cada um olhe para si mesmo e fala, como é que você está? Dá uma esquadrinhada aí no seu coração. Está falando mal dos outros? Está fofocando? Está mentindo? Está roubando? Está passando a perna no outro? Cuidado, esquadrinha o seu coração, não fica desse jeito não. Você vai na igreja todo domingo, mas é um mentiroso, é um safado. Meus queridos, nós precisamos prestar atenção. Não adianta só vir para a igreja, precisamos abandonar o pecado, precisamos abandonar as práticas errôneas. Se esse é o seu caso, olhe para Deus, peça perdão e ande com Ele. O que é a verdadeira religião? Como é a verdadeira espiritualidade? É um anseio pelo próprio Deus, é desfrutar da presença desse Deus, é prazer e glória, pensando no Deus e olhando o pecado e deixando ele para trás. Somente as bênçãos exteriores vão chegar até nós. É um processo. A verdadeira espiritualidade é fundamentada na palavra de Deus. Se você não tem buscado a palavra, se você só busca na palavra no domingo, à noite, quando você vem para a igreja, tem algo errado na sua vida. Sem um manual de pesquisa não tem jeito de viver, meus queridos. Não dá para andar. Não tem jeito. A verdadeira espiritualidade só vai vir quando nós estivermos encharcados com a palavra do Senhor. Ela vai mudar a sua história, vai mudar a vida da sua família, vai mudar a vida da sua casa. É essa espiritualidade que o Senhor está esperando de nós. Mas se nós não conhecemos a palavra, nada vai mudar. A palavra do Senhor, como resposta a Zacarias, nos alerta contra o culto formalista, egoísta, inventado pelos homens. Nós precisamos voltar para Deus. Deus não está contente com meras cerimônias, pelo contrário, Ele abomina. Dificilmente algo mais prejudicial do que uma falsa espiritualidade pode acontecer nas nossas vidas. Estamos indo bem quando, na verdade, Deus não está contente. A falsa espiritualidade nos atrapalha de ver Deus. Uma religião dessa é uma ameaça à nossa alma, porque não nos alerta contra o perigo. Olha, o pecado está te arrondando e você está deixando ele entrar.
ela nos afirma que estamos indo para o céu, quando na verdade essa espiritualidade está nos levando para o inferno. Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo, ele escreve assim: podemos adorar religião, podemos ser muito religiosos sem Deus. Quero dizer com isso é que podemos ser muito meticulosos na observância dos dias, tempos e estações. Podemos jejuar, podemos nos abster de certas coisas e todo o tempo nos concentrar em nós mesmos, pensando em como nos aperfeiçoar e nos tornar pessoas melhores. Podemos nos tornar muito religiosos, mas podem não sobrar lugar para Deus. Prestaram atenção nessa última frase? Podemos ser muita coisa, mas pode não sobrar lugar para Deus. Ou mesmo ele estará ali simplesmente como alguém que poderá nos ajudar. Muitos de nós estamos colocando Deus como um escravo nosso. Não, Deus é o nosso Senhor. Aí Martin Lloyd-Jones continua: somos o centro da nossa religião. A nossa religião é realmente uma religião sem Deus, e isto é, creio eu, o último e absoluto pecado. Quando nós olhamos só para nós mesmos, queridos, esse é o maior pecado que nós cometemos. Só nós somos bons, só nós precisamos, só nós somos isso, só nós somos aquilo, eu isso, eu aquilo. Queridos, nós adquirimos o maior pecado de todos. Precisamos olhar para Deus. Nós somos chamados a uma verdadeira religião que vai mudar a nossa história, que vai mudar a nossa vida. O objetivo de Deus deve ser o nosso objetivo. Por isso os cristãos devem estudar a vida e os ensinos de Cristo. Quem é aí da minha classe discipulado? Qual é o primeiro livro que eu mando ler? Cadê? Ninguém? Da classe discipulado? Qual é o primeiro livro que eu mando ler na classe discipulado? Qual? João. João, meus irmãos. Se você ainda não leu João inteiro, não sabe quase de cor, tem alguma coisa errada na sua vida, porque João nos dá quem é Jesus. João, vai para o livro de João, come João, e vai lá, dá aquela mastigada, rumina. Você vai ver como você vai ser uma pessoa melhor, como você vai ser um cristão melhor. Precisamos parecer com Jesus. Um grande engano é pensar que podemos ser justificados só imitando Jesus. Não, nós precisamos acreditar que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e pela fé em Cristo Jesus a nossa história muda, é mudada. Somos condenados pela culpa do nosso pecado, precisamos ter fé que na sua morte, na morte de Cristo Jesus, podemos obter perdão. Precisamos olhar para Ele, sendo justificados pelo sangue de Cristo. Os cristãos são chamados à justiça, sendo obrigados pela misericórdia de Cristo, nutrimos, protegemos naturalmente os fracos, sendo servidos pelo amor de Cristo. Quando nós somos servidos por Cristo, nós passamos o amor de Cristo para as outras pessoas. As pessoas querem ser cuidadas para nós. Para mim, esse ano nós tivemos tantas coisas maravilhosas aqui na nossa igreja, mas a nossa conferência teológica foi extraordinária. A nossa conferência teológica falou que todos nós precisamos cuidar uns dos outros, meus queridos. Se você não entendeu isso, tem algo errado. Se você veio para cá e entendeu que só você precisa ser tratado, você perdeu a conferência teológica. A conferência teológica fala que todos nós devemos tratar uns aos outros com a palavra. Ela muda a história do homem, ela muda a vida do homem. O texto está falando aqui que quando a gente olha para isso, a gente começa a fazer diferença. O amor nos transforma e nos molda. Quando nós oferecemos amor ao mundo, o amor de Cristo Jesus, as coisas mudam.
Um adolescente que idolatra um astro do esporte, ele vai vestir a camisa do time. O uniforme de Cristo é a verdade e amor, conforme a Bíblia ensina. Precisamos vestir a camisa de Cristo, todos nós, andarmos com ela. Precisa ter nome, Jesus Cristo. Não, a camisa de Cristo é quando isso está intrínseco na minha vida, em tudo que eu faço. O uniforme de Cristo é verdade. Quando nós amamos alguém, ficamos ansiosos para dedicar a ele ou a ela tempo. É isso que acontece com aquelas pessoas que amam as outras. Contudo, eu posso dar a Deus. O que eu posso dar a Deus se Ele não precisa de nada? Como posso demonstrar o meu amor a Deus? A resposta é dando e demonstrando amor ao nosso próximo. Por isso que a gente faz tantas campanhas para ajudar as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Por isso que no próximo final de semana a gente vai fazer uma grande programação aqui com vários profissionais da área da saúde, nutrição, psicologia, fisioterapia, tantas áreas, enfermagem, medicina, tantas coisas, para abençoar as pessoas que estão lá fora, para demonstrar que nós amamos a Cristo. Deus não precisa de justiça, misericórdia e compaixão da nossa parte, mas o nosso próximo sim. Porque amamos a Deus, vamos proteger o fraco, vamos defender a causa do pobre, tudo em nome do Senhor. O que encontramos nessa delegação que chega de Betel é exatamente o oposto ao amor de Deus. Eles pensavam apenas em si mesmos. As coisas pareciam estar melhorando, então eles queriam festas em vez de jejum. Mas Deus queria que eles demonstrassem interesse pelas verdadeiras questões da religião. Como escreve Tiago: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai. E esta é visitar o órfão e as viúvas, e nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Cuidando das pessoas que necessitam. O mesmo é verdade hoje. Podemos usar joias e símbolos cristãos, erigir figuras cristãs em nossas construções, mas qualquer verdadeiro cristão, meu querido, e qualquer verdadeira igreja, deve andar no mundo em verdade e amor. Se realmente desejarem carregar os verdadeiros sinais de Cristo, leve isso. Alguém me perguntou, agora esses dias, por que a cruz fica no final da igreja? Não tem nenhum significado. A cruz está lá no final da igreja, ela podia estar aqui, podia estar na frente, podia estar em qualquer lugar, porque a cruz significa o amor de Cristo por nós. Ninguém sai dessa igreja sem olhar para a cruz de Cristo e falar: Ele me amou primeiro. Porque Ele me amou primeiro, eu posso fazer diferença. Precisamos olhar para Jesus o tempo inteiro. Você não precisa ter uma cruz pendurada na corrente para você entender que Jesus amou você primeiro. Você precisa amá-lo de fato e mostrar para as pessoas que essa cruz faz diferença. Se aqueles sacerdotes tivessem lido o texto, eles tinham a resposta. Não precisava nem de Deus para responder, porque já estava escrito lá no Velho Testamento. Mas Deus falou com eles. Isso nos diz porque a verdadeira espiritualidade está baseada na Bíblia. Ela não é apenas um livro contendo boas ideias, mas é a palavra de Deus, comunicada pelo Espírito Santo por meio da sua palavra. O Espírito de Deus age em nós e através de nós. Uma vez que Deus fala a nós pela Bíblia e por meio da Bíblia, o Espírito age em nós. A verdadeira espiritualidade requer um estudo fiel da Bíblia. Por isso que eu tenho batido aqui desde o início. Estude a Bíblia. O chamado de Zacarias para a verdadeira espiritualidade é:
uma vida de imitação de Deus, uma vida de verdade e amor pelos outros, uma vida de fé na Bíblia, aplicando seus princípios de maneira prática, à medida que o Espírito de Deus age em nós. Quanto mais eu leio, quanto mais cheio da palavra eu estou, mais verdades eu vou falar de Deus. Vocês já viram como é que é a nossa vida no nosso dia a dia? O que a gente fala geralmente? Quais são as nossas conversas? Se você trabalha em determinado lugar, seu assunto sempre vai ser voltado para aquilo que você está conversando. Vamos usar os nossos militares. Temos vários aqui. Qual é a linguagem do militar? É a linguagem da caserna. Lá, aquelas palavras às vezes duras, fortes, palavrões. Estou mentindo aqui? Não? O pessoal é meio brutão, né? Eles vivem aquilo. Eles estão encharcados desse palavreado o dia todo. Aí agora, esses mesmos militares aqui da caserna, eles são em primeiro lugar servos do Deus Altíssimo. Eles podem carregar esse palavreado no dia a dia como servos do Altíssimo? Não. Em tantas outras áreas, tantas outras profissões nós temos aqui, nós temos isso. Mas para que eles não façam isso, eles primeiro precisam estar encharcados pela palavra. Se eles não estiverem encharcados pela palavra, meus queridos, vai ser aquele palavreado vulgar, aquilo que eles escutam dos colegas o tempo todo. Mas a palavra não, a palavra ela muda, ela transforma a vida desses homens e dessas mulheres de tal forma que eles são diferentes no trabalho. As pessoas olham para eles de outra forma. Por quê? Porque eles estão encharcados da palavra. Se eles não tiverem encharcados da palavra, vão falar do mesmo jeito, é só aquela coisa terrível que eles escutam o dia todo. Meus queridos, antes de nós sermos qualquer coisa na vida, nós somos servos do Altíssimo. Antes de sermos militares, antes de sermos qualquer profissional em qualquer área, nós somos servos do Altíssimo. E se nós não estivermos encharcados com a palavra, tem alguma coisa errada em nós. O pecado vai se manifestar e vai fazer diferença. O texto ele trabalha também uma ideia sobre a incredulidade. O que aquelas pessoas não quiseram atender lá no verso 11, né? Eles deram a primeira estratégia aqui, evitar Deus, simplesmente eles ignoraram os ensinos dos profetas, como Isaías, Jeremias, como estudantes em sala de aula indisciplinados, sabe aqueles estudantes que não estão nem aí, não está nem aí, chega lá, o aluno não quer saber de nada, ele se esforça. Esse pessoal estava da mesma forma. Em seguida, em Zacarias, ainda lá no 11, fala que aqueles homens deram as costas. A linguagem no texto vem de um contexto agrário. Eles puxaram os ombros para trás, como um boi que se recusa a carregar o jugo, em resposta aos mandamentos de Deus, a fé e a obediência. Quero saber disso não. Fé e obediência a Deus? De jeito nenhum. E o texto também fala que eles endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Aqueles homens não queriam escutar. Eles fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei. Eles não queriam ouvir as verdades do Deus Todo-Poderoso, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito mediante os profetas que nos procederam, no verso 12. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos desse jeito. Nós não queremos escutar, nós damos as costas, nós deixamos o nosso coração ficar duro como pedra, e aqui fala diamante, que é uma das pedras mais duras que existe. Nós estamos desse jeito. Nós precisamos olhar para o Senhor. Se você ainda não conhece a Jesus, Ele chama você para olhar hoje para Ele. Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer controlar a sua vida. Se você não tem dado atenção para Deus, Ele quer transformar a sua história.
Se você tem consciência, ou pela sua própria consciência, ou testemunho de um cristão, que Deus requer algo de você, Ele requer de você adoração. Ele chama você para viver para Ele e se desviar de práticas egoístas e pecaminosas. Todo cristão, tendo confiado na obra redentora de Cristo, está livre da ira de Deus. Mas o princípio ainda é válido. Se você crê, não poderá rejeitar a palavra de Deus. Não deve levantar os ombros para evitar que a Bíblia diz sobre aspectos práticos da vida. Tudo que nós precisamos, meus queridos, está na palavra. Os cristãos podem realmente endurecer o coração para a palavra de Deus? Podem sim. E isso acontece em relação às finanças, isso acontece em relação ao lazer, isso acontece em relacionamentos amorosos, isso acontece no trabalho. Mas o ensino de Zacarias mostra que as tentativas mais determinadas para escapar do governo soberano de Deus são fúteis. Deus nos salva para a santidade. Ele é um pastor que vigiará o seu rebanho até que chegue ao seu destino. Ele vai estar sempre de olho em nós. Se a nossa negligência obstinada de seus mandamentos exigir que Ele use o cajado, a vara, para bater e para puxar muitas vezes, Ele vai fazer. Hebreus 12:6 fala: Deus corrige a quem Ele ama e açoita todo filho a quem recebe. Muitas vezes a gente vai precisar de umas varadas aí na vida. O povo do Antigo Testamento não deu ouvidos a Deus quando Ele os chamou. Deus precisou espalhar, mandar para lugares terríveis, destruir o templo, para que eles voltassem os olhos para o Senhor e deixassem o pecado de fora. Coisas terríveis, consequências terríveis. O juízo foi horrível. E aí, mais uma vez, eles estão tirando os olhos de Deus. Deus é o nosso Salvador, mas nós precisamos olhar para Ele. Que Deus nos livre da nossa insensatez e da nossa incredulidade, semelhante ao que o povo estava vivendo naquela época. Por último, o mal dos males. O famoso puritano Jeremias Burroughs escreveu um livro chamado The Evil of the Evils, o mal dos males. Com a ideia de Zacarias 7, ele termina: qual era o verdadeiro mal pelo qual o povo deveria lamentar e jejuar? Era a lembrança de uma cidade devastada? Era a peregrinação para o exílio? Era o sofrimento nas mãos dos babilônios? Esse era o tipo de coisa pela qual aquelas pessoas lamentavam em seus jejuns. Por isso, depois de eliminados esses motivos, eles queriam interromper o jejum. Mas nenhuma dessas simples consequências e o verdadeiro mal dos males sobre o mal, devemos lamentar mais gravemente. Como Zacarias deixa claro, o mal que está por trás da causa de todos os outros males é o nosso próprio pecado. O mal que está por trás de todos os males é o meu próprio pecado. Foi por causa do pecado que Deus se afastou do seu povo. Foi pelo pecado que o Todo-Poderoso espalhou Israel entre as nações. Foi o pecado que tornou agradável a terra de Israel em uma desolação, que coloca deixando escoriada, desolada depois da guerra e da profanação. A mensagem é essa, meus queridos, que odiemos o pecado. O pecado nos destrói, consome os nossos anos, corrompe o nosso coração, e se não é expiado pelo sangue de Cristo, condena a nossa alma a uma morte eterna. Que odiemos o pecado por causa das suas consequências. Sim, porém muito mais, odiemos o pecado por causa da natureza maligna. O pecado é algo maligno, porque é abominável a Deus,
porque a ira de Deus sobre ele, porque o pecado se opõe à vontade do nosso bondoso Senhor. Nós não podemos deixar o pecado tomar conta das nossas vidas. O verdadeiro jejum, a não ser odiar o pecado, ter aversão ao mal e um lamento pelas transgressões que nos coloca entre nós e Deus. O pecado nos afasta de Deus. Nós não podemos afrouxar a nossa luta. O inimigo está o tempo todo nos rodeando, tentando nos derrubar, olhando as nossas fraquezas. Nós não podemos ter receio de achar que somos os melhores e os mais fortes, porque é aí que o diabo nos pega. Nós precisamos olhar para o Senhor e pensar: se eu vacilar um minuto, eu não vou escutar o último toque da trombeta, aquele dia que Ele vai vir para nos buscar. Nós não podemos ter trégua. A verdadeira religião, eu quero concluir com essas últimas palavras. A verdadeira religião também consiste do amor, a resposta de Deus ao problema do pecado, que é o próprio Jesus, morreu por nós. O Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. A verdadeira espiritualidade é uma sede para que o Espírito de Deus habite em nós por meio da sua palavra, para novidade de vida a cada dia. É isso que o Senhor espera de nós. Essa sede pela palavra vai nos libertar do pecado. O sangue de Cristo para a remoção da culpa e o Espírito de Deus para vencer a força do pecado. A verdadeira religião nos motiva a perseverar contra o pecado neste mundo e servir a causa da verdade. Nós estamos na causa da verdade. Justiça e amor à medida que Deus nos dá a oportunidade, Ele quer nos usar. Que Deus nos conceda tal espírito como uma verdadeira religião. Por sua palavra e por meio da fé em Jesus Cristo, possamos ser santos para a honra e glória de Jesus, o Deus Pai. Santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Deus, não nos deixe olhar para nós mesmos, não deixe que o nosso orgulho venha tomar conta de nós. Oh Deus, não deixe que o pecado venha dominar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Oh Deus, que possamos entender que o sangue de Jesus é suficiente para nos livrar de todo o mal, nos livrar de toda a condenação. Pai, nessa noite, Tua palavra é tão viva, é tão eficaz, e eu tenho certeza que ela é capaz de transformar o nosso coração. O povo de Israel, Deus, por causa do pecado, deixou Deus e os permitiu que o Senhor viesse, Deus, a colocar aquelas pessoas em locais completamente diferentes. Uma terra que era boa, que era, Deus, habitável, se tornou uma terra em desolação por conta do pecado. Deus, ajuda-nos a olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Transforma a nossa história, Deus, transforma as nossas vidas, transforma o nosso coração, que possamos viver, Deus, para agradar a Ti todos os dias. Eu oro ao Senhor, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, é bom a gente poder meditar. Eu espero que você saia daqui e reflita em tudo que foi falado hoje. Tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, que possamos viver para a honra e para a glória de Jesus. Queria chamar o Alex e a Gabriela aqui à frente. Vamos consagrar o pequeno Álvaro. É o filho da Janete e do Marcelo. Alegria aí. Me pediram para estar consagrando o Álvaro, que chegou agora recente.
E a gente aproveita esse tempo. Eu sempre falo aqui, todas as consagrações, né? Consagração é um ato onde a gente recebe algo tão pequenino como o Álvaro. Deus nos presenteia. A gente primeiro ora, pede a Deus, Deus nos dá um presente como uma criança como essa, perfeita. E aí a gente recebe. E a consagração, o que a gente faz? A gente não está consagrando o Álvaro para que ele tenha vida eterna, não. Só no dia que ele reconhecer Jesus como Senhor e Salvador é que ele vai ter a vida eterna. Felizmente o pequeno Álvaro já nasceu em pecado, como todas as crianças nascem. O que a gente faz aqui com essa atitude, é devolver o Álvaro para o Senhor. O Senhor nos deu, nós devolvemos para o Senhor e em troca prometemos cuidar dele. Mas precisamos cuidar dessa criança de acordo com esses preceitos que nós falamos aqui da palavra, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Se a gente fizer isso, o pequeno Álvaro vai crescer na graça e na proteção do Senhor. Ele vai seguir a fé dos pais. E esse tem que ser o nosso desejo, que vocês possam ter sabedoria do alto para conduzir o pequeno Álvaro para a honra e para a glória de Jesus. Então, Gabriela e Alex, que o Senhor possa fortalecer vocês cada dia mais. Será que ele vem comigo? Vamos orar, meus irmãos. Queria que vocês ficassem em pé nessa hora, abençoassem essa criança para a honra e para a glória de Jesus. Bondoso Deus, eu quero nessa hora agradecer a Ti pela vida do pequeno Álvaro, por esse presente que o Senhor deu ao Alex e a Gabriela. Deus, cuida, Senhor, sustenta, guarda, fortaleça, Deus, esses pais. Dê sabedoria do alto a eles. Que o Senhor possa usar, Deus, esses pais na criação dessa criança. Usa os avós. Clamamos a Tua bênção, a Tua proteção sobre eles. Deus, nós queremos devolver essa criança no Teu altar. E eles se comprometem a cuidar do Álvaro para a honra e glória de Jesus. Com esse ato, Deus, nós consagramos o Álvaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês ricamente. Abençoe. Graça e paz. Deus abençoe os avós aí. Vamos nesse mesmo espírito ainda, vamos louvar ao Senhor, vamos glorificá-lo, vamos trazer as nossas ofertas, nossos dízimos no altar do Senhor nessa hora. Amém. Vamos dar alguns avisos rápidos, podem sentar. Pastor Tiago já pode vir para cá. E queremos convidar você e sua família para o nosso especial de Natal Bethesda. No dia 14 de dezembro, teremos o nosso Natal Solidário. E no dia 15 de dezembro, teremos nosso culto especial de Natal. Esperamos por você até lá. Feliz Natal! Mais um ano está chegando ao fim. E com isso, queremos convidar você e a sua família para começarmos um ano da melhor maneira possível, na presença de Deus. No dia 31 de dezembro, às 22 horas, teremos o nosso culto da virada.
Traga a sua família e convide os seus amigos para passarmos esse momento juntos. Você é nosso convidado para participar dos cultos matinais de janeiro, com o tema Uma Igreja Viva para um Deus Vivo, uma análise da carta de Tito, com Tiago Padre. Atenção, casais! Nos dias 6 a 8 de junho, teremos o nosso retiro de casais com o tema Significado do Casamento. Será um momento de muita comunhão e adoração com o seu cônjuge. Não perca essa oportunidade de viver dias inesquecíveis ao lado de quem você ama. Reserve sua vaga com a Mari Padre. As inscrições para a Escola de Músicas estão abertas para crianças e adultos, para poderem ingressar em instrumentos que a igreja oferece. Teremos também uma novidade, a aula de canto. E para mais informações, procure a Damara ou a Alessandra. Sabemos que Deus nos chamou para algo muito especial, sermos parte ativa do seu reino aqui na Terra. E para isso, queremos convidar você para dar um passo a mais na sua caminhada de fé, fazendo parte de um ministério em nossa igreja. Procure um dos pastores. Mais algum aviso aí? Não. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. 2 avisos bem rápidos. Primeiro é sobre o nosso jantar. Estamos preparando um jantar da virada para os irmãos com muito amor e carinho. Então eu peço vocês para que vocês deem um nome para a irmã Alzira, ou para o Marcos, ou para o Adja. R$50 acima de 10 anos. Então até 10 anos não paga, acima R$50, tá bom? Então vai ser depois do culto. Nosso culto vai começar às 22 horas. E logo depois nós teremos um jantar. Teremos brincadeiras, dinâmicas, será um tempo para a gente estar junto e em comunhão. Então eu peço aos irmãos para passarem ali no fundo, deixar o nome com a irmã Alzira ou com o Marcos Awadia que estão aqui à frente, tá bom? E o outro aviso é muito importante, que nós estamos comemorando o aniversário hoje da nossa amada amiga Kelly. Ela está ali, quero chamá-la aqui na frente para a gente orar por ela. Kelly tem sido uma bênção, meus irmãos, na nossa vida, na nossa igreja. O pastor Giovanni vai ajudá-la a subir ali na escada, vai lá como um bom marido. Kelly tem sido uma bênção nas nossas vidas, meus irmãos, tem cuidado. Nunca me esqueci de um livro que eu li há muito tempo atrás, Pastor Aprovado, do Richard Baxter. Ele diz que uma das principais funções de uma mulher, de uma esposa de um pastor, é cuidar bem da sua casa. E a Kelly cuida bem da casa dela. Kelly é um exemplo de esposa, não só de pastor, mas um exemplo de esposa. E a gente vê isso, sabe onde, meus irmãos? Nas filhas. Filhas que amam o Senhor. Uma delas casada, agora está indo para o seminário. Vai casar com um pastor, casada com um pastor agora também, né? A Jojo firme na igreja, serva, trabalha em várias áreas. Então a gente percebe que a Kelly é aquela mulher que a Bíblia diz, sábia, que o pastor Giovanni pode contar, pode... E para nós pastores, meus irmãos, a gente precisa de uma esposa assim, que está ali do nosso lado, que ajuda, que vai ser esse fundamento, esse alicerce. E a Kelly tem sido esse. Então a Kelly é uma inspiração para todas as mulheres da igreja, para nós. E eu agradeço você, Kelly. A Kelly sempre chega em mim, pastor, eu quero trabalhar. Ela chegou um tempo atrás, pastor, não quero ser mais só de banco, quero trabalhar. E a Kelly tem feito um ótimo trabalho com as mulheres da nossa igreja. Ela teve a ideia e, conjuntamente com a liderança, tem tocado o culto aos domingos, né? Às 5 horas. Tem me ajudado bastante nos cursos, no domingo de manhã. Então a Kelly, ela é bênção, meus irmãos. E eu peço aos irmãos que se coloquem de pé agora para a gente orar por ela. Para a gente... Do Davi, da irmã Baixinha também, aniversariante hoje. Para a gente interceder pela vida da Kelly. E é muito importante a gente estar cobrindo em oração a vida dos nossos líderes, né? O pastor Giovanni está me lembrando aqui que hoje também é aniversário da irmã Baixinha, que já está enfrentando uma luta, né? Contra o câncer há algum tempo. Vamos orar por ela também, pelo Davi, né? Então vamos orar por esses irmãos também. Gostaria que vocês estendessem as mãos para cá, para a gente orar pela vida da Kelly agora. Pedir para que Deus continue dando força, usando ela no reino,
e que ela continue sendo bênção nas nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos? Deus, muito obrigado pela vida da tua filha. O Senhor a conhece, o Senhor sabe o que ela passa, o Senhor sabe quais têm sido os pedidos, quando ela se coloca de joelho para orar ao Senhor. O Senhor conhece. E a minha oração, meu Pai, é que o Senhor continue dando vida a Kelly, continue dando força, que ela continue sendo bênção na nossa igreja, que ela continue inspirando várias e outras mulheres aqui na nossa igreja a ser uma cristã como ela tem sido, verdadeira, exemplar, cuidando do teu lar, sendo útil e glorificando o Senhor com os dons e talentos que o Senhor deu a ela no reino. Muito obrigado pela vida da tua filha, Senhor. Continue sustentando, continue dando forças, que ela continue com os olhos fitos no Senhor, não olhando para todos os ataques que o inimigo tem feito contra ela, mas que ela olhe para o Senhor, e que essa data se repita por muitos e muitos anos, para que o teu nome seja glorificado na vida dela. Também queremos agradecer ao Senhor pela vida da irmã Baixinha e do Davi. Pai, onde eles estão agora, meu Deus, Espírito Santo, que essa data se repita para a honra e glória do Senhor na vida deles também. Muito obrigado em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Presentinho da igreja para você, Kelly. Uma lembrança, isso é muito importante para nós, viu? Irmãos, Amém, meus irmãos. próximo domingo nós vamos estar... Eu pedi para o pessoal da igreja que eu queria um culto de gratidão ao Senhor pelos 55 anos de vida que eu vou estar fazendo, né? E nós vamos estar fazendo então no próximo sábado. A ideia é agradecer ao Senhor pelos meus 55 anos de vida. Esse ano, em janeiro desse ano, eu completei 25 anos de ministério. E a gente queria ter feito uma celebração, né? Em janeiro já vai virar um ano, vai fazer 26 anos. Mas esse ano eu estou no meu jubileu de prata como pastor, 25 anos de ministério. E esse ano, 15 anos de Bethesda. Então, eu pedi para o pessoal que eu queria adorar ao Senhor, agradecê-lo pelo privilégio que Ele tem me dado de pastorear vocês pelos 15 anos, né? Por esse tempo. Então, eu queria muito que todos vocês estivessem aqui no próximo sábado à noite. Que hora que é? Nem sei o horário. Tá lá atrás. Então, eu queria muito ter vocês comigo aqui, adorando a Deus e agradecendo a Ele por esse tempo. Eu posso dizer Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, por isso estamos muito alegres, muito felizes, né? Eu sou muito feliz com o que Deus tem me dado, né? Sou muito feliz em pastorear vocês. Queria celebrar junto com os irmãos esse tempo, tá joia? Acho que é só esse, né? Não tem mais nenhum aviso, não? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigado. Temos algum visitante hoje? Não estou vendo ninguém não. Aqui ó, tem aqui sim ó, bem-vindo. Aqui perto da Thaís, aqui na frente. Tem mais lá atrás? Lá ó, perto do Bira lá ó. Joia, vocês não me ajudam? Bem-vindos, tá? Uma alegria ter vocês conosco. Lembrando que lá atrás tem os devocionários, né? Queria animar você a distribuir os devocionários para os seus amigos, colegas de trabalho. Esse ano nós demos um passo de fé, compramos 400 devocionários, a gente quer pôr na mão das pessoas. Então cada um de nós comprarmos 1, 2, tá? Vamos fazer isso para a honra e para a glória de Jesus, meus queridos. Vai ser uma bênção na vida dos seus amigos. Os calendários já chegaram aqui em Brasília, não sei se nós já conseguimos pegar, mas os calendários já estão em Brasília, né? Então a gente pode estar... queria que os irmãos estivessem pegando depois, a gente vai estar distribuindo aí para você distribuir. Lembrando daquele compromisso, próximo final de semana queremos distribuir as cestas de alimentos. Cada família trazer pelo menos uma. Se você quiser trazer 10, 15, traga, né? Começaram a chegar hoje, eu já vi muitas cestas chegaram. Durante a semana vem trazendo para a gente ter mais ou menos uma ideia de quantas cestas a gente vai poder distribuir durante o final de semana. Queria chamar o Fabiano e a família aqui à frente, só para vocês conhecerem. Eles já foram recebidos semana passada, só que eles não estavam presentes. Eu queria que vocês conhecessem esse casal e as filhas.
ela estava fazendo um concurso, a outra estava fazendo um vestibular longe, a Laís. Bem-vindos. Pastor Tiago, distribui aqui os certificados, porque senão depois aqui um dia vocês estão falando assim, seja bem-vindo, né? E eles já foram recebidos semana passada. O pastor Tiago Pato faz isso de vez em quando. Fala para a pessoa que já é da igreja há muito tempo, seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria receber vocês, sintam-se em casa, fazendo parte, fizeram um curso conosco, para a gente é um privilégio. Fiquem comigo, vou orar com vocês agora. É privilégio nosso ter vocês, que o Senhor possa usar vocês para a honra e glória dele aqui nesse lugar. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. A irmã Zira pediu para me dar mais um aviso. As irmãs que ainda não acertaram a revista Diadema Real, acerte com ela lá, ela está precisando fazer o acerto lá com as irmãs da Nacional, tá bom? Vamos orar. Deus, eu quero nessa hora agradecer ao Senhor por esse culto, por tudo que o Senhor fez conosco e falou nessa noite. Queremos pedir a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua direção sobre nós. Agradecer ao Senhor pela família do Fabiano, pela sua esposa, suas filhas. Obrigado por esse presente que o Senhor deu para a Igreja Bethesda. E queremos, Deus, ser bênção na vida deles também. Pedimos cuidado do Senhor sobre os Teus servos. Use-os, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, nós queremos agradecer a Ti, cada irmão que veio nessa noite, o privilégio que temos, Deus, de cultuar e adorar ao Senhor nesse lugar. Aqueles que estão passando por alguma crise, algum problema, alguma necessidade na área da saúde, Deus, venha restaurar. Aqueles que precisam de um milagre, Senhor, na área financeira, venha cuidar, Deus, venha restaurar para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Visita os Teus servos nesse lugar, aqueles que precisam de uma porta de emprego, abra essa porta, Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, faça o Teu milagre na vida de cada irmão, Deus, eu clamo a Ti. Quero, Deus, agradecer ao Senhor pelo milagre, Deus, que é a vida da Elis para nós, aquilo que os médicos viram nessa semana. Que alegria, Senhor, é saber que a Tua filhinha tem um coração novo, restaurado pelo Senhor. O coração da Elis foi o Senhor que deu, Pai, eu glorifico e exalto ao Senhor, Deus, pela vida dela. Os médicos não entendem, mas nós entendemos que foi o Senhor que deu esse coração para Elis, Deus, para o Gilson, para a Fátima e para nós. Por isso nós exaltamos ao Senhor e agradecemos a Ti nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja. Quero mais uma vez lembrar da nossa irmã Laodiceia. Acreditamos no poder do Senhor, no milagre do Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para ela. Eu sei que o Senhor tem o melhor para o Adriano. Eu sei que o Senhor tem o melhor para o João. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a Isabela. Cuida, Senhor, dessa família. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor e oramos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, possam acompanhar cada um de nós, os nossos missionários espalhados pela face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Uma semana abençoada a todos. Não vai embora sem dar pelo menos 5 abraços. Deus abençoe os irmãos. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar.